Dando continuidade à história Castelos de Areia, escrito por Américo Simões. Todo amor é sagrado. 20ª parte. Por amor somos mais fortes. Desde então, Hugo também decidiu jogar futebol com mais ímpeto. Seria também a melhor forma de tirar a raiva de dentro de si, pelo desprezo com que Christopher passou a tratá-lo nos últimos tempos. Durante mais uma partida de futebol no campo, o ar livre do colégio, grande número de estudantes prestigiavam o time da escola. Vanessa também estava ali, na pequena arquibancada, com os olhos atentos aos movimentos do namorado. Os jogadores disparavam pelo campo, fazendo a bola voar de um lado para o outro, por meio de chutes ágeis e poderosos. Era quase impossível acompanhar os movimentos, tamanha rapidez com que a esfera pingava de um jogador para o outro. Christopher jogava com inteligência, sempre rápido em seus movimentos, sempre certo para quem passar a bola. Era um jogador realmente com diferencial. Por mais que quisesse evitar Hugo, não podia. Este era ligeiro como uma lebre. Juntos em campo surtiam mais efeito do que os demais integrantes do time. Lado a lado lembravam uma dupla infalível de heróis. Quando Christopher se voltou para Vanessa, endereçando-lhe um sorriso simpático, ela sentiu seu coração se apertar. De longe, a jovem não percebeu que ele só fizera aquilo por ter visto Hugo olhando para ele, ansioso por um olhar recíproco. Então, em meio à partida, Hugo colidiu com Christopher de forma totalmente inesperada. Mas para Christopher, ele fizera aquilo de propósito, algo que o deixou furioso, partindo para a briga. Colegas do time precisaram segurá-lo para que ele não agredisse mais o companheiro, que foi ao chão com um soco seu. Ao receber o segundo cartão amarelo do juiz, Christopher, espumando de raiva, tentou se defender sob os olhos atentos de todos nas arquibancadas. Por fim, deixou o campo, abandonando a partida sem nenhum pesar. Logicamente que por muitas vezes os jogadores se desentendiam uns com os outros, só que na maioria das vezes eram agressões verbais apenas. Alguns palavrões e gestos obscenos, nada mais. Algo passageiro e até mesmo inofensivo. Naquele dia, no entanto, a briga fora séria e alarmante. Diante do ocorrido, Vanessa correu até o vestiário na esperança de acalmar o namorado, pois nunca o vira tão agressivo. Ainda mais com Hugo, que fora sempre o seu melhor amigo. Quando lá, encontrou Christopher sentado num dos bancos de ripas, com os cotovelos apoiados nos joelhos e a cabeça apoiada entre as mãos. Ainda que delicado em seus movimentos, ele rapidamente notou a sua presença, por isso voltou seu rosto na sua direção, com os olhos ardendo de tristeza e ódio alternadamente. Os olhos dos dois se encontraram e se congelaram um no outro por um longo e misterioso minuto. Precisava vê-lo, falou Vanessa, aproximando-se dele e tocando seu ombro. É apenas um jogo, Christopher. Não o leve tão a sério. Seu toque carinhoso fez o adolescente relaxar, endireitar o corpo e olhar mais atentamente para ela. Acontece, Vanessa, que o jogo é a minha vida. Estou prestes a ser contratado por um grande time para jogar com garra e vitória. Detesto quando os meus companheiros de time cometem faltas. Não entendo muito de futebol, Christopher. Tudo o que eu sei é que os jogadores devem fazer a bola acertar o gol do time adversário, é só. Já é um começo. Ele riu. Pensei que houvesse distraído sua atenção por termos trocado olhares e sorrisos durante a partida.
E por isso você e o Hugo colidiram daquela forma tão inesperada. Você não tem culpa de nada, Vanessa. A culpa foi totalmente daquele imbecil. Eu não entendo. Antes você e o Hugo eram amigos inseparáveis. Hoje você o odeia. Por quê, Christopher? Por quê? Porque ele é um otário. E eu não quero mais perder meu tempo falando dele, por favor. Está bem. Eu só queria ajudar. Você me ajudaria muito se não mais comentasse nada sobre ele. Ok. O rapaz bufou. O que mais eu quero dessa vida agora, Vanessa, é ser contratado por um time profissional e me mudar dessa cidade o quanto antes. Dar um novo rumo para a minha vida, apagar de vez tudo o que eu vivi aqui. Foi tão ruim assim? Foi. Ver os meus pais se desentendendo o tempo todo, depois divorciando-se, o que me obrigou a ficar morando só com meu pai, quando na verdade o que eu mais queria era ter minha mãe ao meu lado. Foi péssimo. Quantas e quantas vezes eu não imaginei que tudo entre nós voltaria às boas, mas não. Basta os dois se encontrarem para a discórdia recomeçar. E eu só queria vê-los juntos novamente felizes. Se é que algum dia eles realmente foram felizes lado a lado. Nem sempre as pessoas se combinam, Christopher. Os meus pais também se desentendem vez ou outra, mas continuam juntos, Vanessa. Apesar dos pesares, permanecem juntos. A vida não é igual para todos, Christopher. Também não é sempre como queremos, pelo menos é o que minha mãe sempre diz. Um toque de frustração tingiu a voz do rapaz ao responder. Infelizmente é assim. Lá fora, enquanto isso, o jogo prosseguia. Só que de forma apática. Hugo já não se empolgava mais com a partida. Os olhos e a mente vagavam longe, abandonados no horizonte de tristeza. Os interessados em transformar Hugo e Christopher em jogadores profissionais finalmente marcaram a data para apresentá-los ao presidente do time interessado. Amadeu ficou felicíssimo com a notícia. Não podia haver outra melhor. A cidade também ficou empolvorosa com a novidade. Não precisou muito para que o diretor do time percebesse que estava realmente bem diante de dois grandes jogadores de futebol. O que Christopher fazia em campo com a bola, poucos craques da história futebolística tiveram capacidade. O que Hugo fazia, como ponta esquerda, era também fenomenal. Assim sendo, ambos foram contratados pelo time. Ao saber do contrato, Christopher, por pouco, não chorou de emoção. Ver o seu grande sonho se realizando era bom demais, extraordinário. Contudo, ao ser informado que ele e o Hugo fariam parte do mesmo time e morariam juntos no mesmo flat em Sydney, onde o time profissional tinha sede, Christopher desanimou. Ele e Hugo, juntos novamente, longe dali, necessitados da companhia um do outro, seria extremamente perigoso. Certamente faria com que ambos se envolvessem novamente, o que não poderia acontecer jamais. Por isso, Christopher, na última hora, desistiu de assinar o contrato com o time, alegando uma desculpa qualquer, mesmo depois de os dirigentes insistirem muito para que ele voltasse atrás na sua decisão. O jovem se manteve irredutível. Para encobrir o verdadeiro motivo que o levou a tomar aquela decisão, Christopher fez uso de uma mentira para Vanessa. Eles não o querem? Espantou-se a jovem. Por que se estavam tão interessados em você? Esse povo é assim mesmo, Vanessa. Quer e não quer. Uma hora diz uma coisa e depois outra. Confesso que eu estou revoltada com essa gente do futebol por terem descartado você, Christopher. Isso não se faz. Todos na cidade sempre disseram que você tem um tremendo potencial, que já nasceu craque. Todo mundo o elogia. Pois é. Ele procurou sorrir para ela e acrescentou: O que eu mais quero na vida agora, Vanessa,
é me casar com você e juntos sermos felizes, muito felizes. Não é muito cedo para isso, Christopher. Para mim não é. Não pensei que estivesse tão apaixonado por mim a esse ponto. Saber que está me faz muito feliz, porque eu estou verdadeiramente apaixonada por você. Isso quer dizer um sim? Ela confirmou com um sorriso, o suficiente para ele abraçá-la e beijá-la na testa. Ele a abraçou e a beijou enquanto tentava convencer-se de que aquela fora mesmo a melhor solução para o seu caso. Eu amo você, Christopher, desabafou Vanessa como se as suas palavras fossem necessárias para confortar o coração do namorado, depois do time tê-lo recusado. Você também me ama, não é mesmo, Christopher? A pergunta o pegara desprevenido. Não queria mentir para ela, mas tinha de fazer para poder seguir em frente com o seu plano de levar uma vida heterossexual tradicional. Sim, Vanessa, é claro que eu a amo. Só um louco não a amaria. Ela se apertou a ele amorosamente enquanto ele espremia os olhos, como se o gesto pudesse apagar de dentro de si todo o seu caos interior. Christopher sabia que o casamento com Vanessa seria um choque e uma decepção para Hugo. E isso era o que mais o estimulava a ir em frente com aquilo. A seu ver, seria a forma ideal de se sobressair diante dos rumos que a vida do ex-amigo estava tomando. Enquanto isso, Hugo comemorava com seus avós e colegas a sua grande conquista. Você merece, Hugo, elogiou o avô com grande satisfação. Devo tudo ao senhor, vovô. E o rapaz também agradeceu à avó por tudo o que fizera por ele a vida toda. Marta também estava muito emocionada e realizada com o acontecido. Naquela mesma noite, Christopher contou ao pai e a Margarete a sua decisão de se casar com Vanessa. Tem certeza de que é isso mesmo que você quer, Christopher? Questionou Margarete, olhando com pena para o jovem. Como assim, Margarete? Irritou-se Charles. Se Christopher decidiu assim, é porque assim ele quer. É que ele namora Vanessa há pouco tempo. Bobagem. Esbravejou Charles novamente. Além do mais, eles vão viver juntos pelo resto da vida, tempo suficiente para se conhecerem melhor. Nem todo casamento é para a vida toda, Charles. Você mesmo sabe disso. Além do mais, como é que Christopher vai se sustentar? Da mesma forma que eu, ora, polindo e consertando os cascos dos barcos, pescando. O mar tem peixe de sobra para todos viverem da pesca. Eu sei, mas e a moradia? Pagar um aluguel não é fácil. E novamente Charles respondeu com precisão. Eles poderão morar aqui comigo, até que tenham condições de alugar uma casa só para eles. Margarete calou-se, ainda que convencida de que Christopher estava se precipitando na sua decisão. Ou melhor, que fazia aquilo para fugir do que não tinha coragem de assumir perante si mesmo. Ao saber que Christopher e Vanessa estavam de casamento marcado, Hugo se sentiu ainda mais forte para assumir a sua posição de jogador profissional no time mais importante da Austrália e do mundo. Eu nasci para o futebol, eu adoro futebol, repetia ele incansavelmente para si mesmo, como um mantra para acalmar as suas conturbadas emoções. Quanto a Érica, ele simplesmente terminou o namoro com ela, alegando que um namoro à distância nunca dava certo. A jovem chorou nos seus braços porque estava realmente gostando dele. Hugo chorou com ela, mas por motivos que ela jamais poderia imaginar. 21ª parte. Novos rumos. Ao conferir a lista de convidados, Vanessa perguntou ao noivo: Você não vai convidar o Hugo para o casamento? Não. A voz de Christopher soou ríspida e desagradável. Mas vocês foram sempre tão ligados. Disse bem, Vanessa, fomos. Hoje, não mais.
e a jovem achou melhor não tocar mais no assunto. Um dia antes de partir para Sydney, Hugo, tomado de súbita compaixão por Christopher, procurou o jovem em sua casa. Ao avistar o rapaz batendo palmas, Christopher novamente não lhe foi nada gentil. O que você quer aqui? Já disse para não me procurar. Eu estou indo embora, Christopher. Queria só me despedir de você. Com um suspiro de impaciência, Hugo completou. Pode ser que não sinta falta de mim, mas eu sinto de você. Vou sentir sempre, mesmo longe daqui. Christopher, com ares de superioridade, respondeu. Terminou? Então vaza. Não, Christopher, eu ainda não terminei. Respondeu Hugo, procurando firmar a voz. Antes de eu ir, responda-me alto e claro, olhando bem nos meus olhos. Você tem mesmo certeza de que não quer assinar o contrato com o time? Ainda há tempo. Volte atrás. Não perca essa oportunidade, não desista do seu maior sonho. Sei que você e Vanessa pretendem se casar, portanto, um bom salário agora seria de extrema importância para vocês. A resposta do jovem foi curta e grossa. O dia em que eu precisar de conselhos, eu peço. Hugo achou melhor não insistir, terminou o assunto dizendo: podíamos ser pelo menos bons amigos, Christopher, como nos velhos tempos. A resposta dele soou novamente à velocidade de um raio. Não quero. Sentindo-se derrotado na alma, coube a Hugo aceitar os fatos. Se assim você deseja, Christopher, assim será. Adeus. Sem mais, Hugo partiu, levando consigo uma série de lembranças do que viveu de bom ao lado do melhor amigo e namorado. Assim que ele se foi, Christopher desmoronou. Perdeu a postura ereta e a face tomada de segurança e ousadia. Novamente ouviu o pai lhe dizer: se você não se afastar daquele viado por bem, fará por mal. Se eu os pegar junto novamente, eu mato os dois, ouviu? Mato os dois. Atemorizado por suas palavras, Christopher se recordou do que havia decidido fazer para poupar a vida dele e de Hugo, da fúria de Charles, caso os dois continuassem juntos. Casando-se com Vanessa, Hugo estaria salvo, e ele também, não só da ameaça de seu pai, mas de toda a sociedade preconceituosa que seria capaz de matar as minorias por intolerância e incapacidade de aceitar suas diferenças. Com Vanessa, ele haveria de ser igual a todos, e assim certamente encontraria a mesma felicidade que os heterossexuais pareciam ter em qualquer parte do mundo. A felicidade que ele um dia encontrou ao lado de Hugo e, por intolerância, foi destruída. Dias depois, Hugo se preparava para partir da cidade, rumo à sua nova vida em Sydney, a cidade mais importante da Austrália. Lágrimas se continham no fundo dos seus olhos pelo que estava prestes a acontecer. O zíper da mochila que levaria com ele enroscou, e quanto mais força ele impunha nas mãos para puxá-lo, menos efeito parecia surtir sobre ele. Foi preciso Amadeu ajudá-lo com suas mãos hábeis, resolvendo o problema em questão de segundos. Sorrindo para o neto, o avô colocou a mochila no ombro e disse: essa aqui eu levo. O restante você se encarrega. Estarei na caranga esperando por você. Hugo assentiu, fazendo grande esforço para não chorar. Amadeu já deixava o quarto quando deu 2 passos para trás, olhou novamente para o neto e comentou com boa intenção: sabe qual é a outra imensa estupidez de um homem, Hugo? É ter vergonha de chorar quando é preciso extravasar as suas emoções. O jovem abaixou a cabeça, ainda tentando lutar contra os seus sentimentos, e Amadeu completou: vou aguardá-lo lá fora. Ao ver-se só, no quarto que sempre fora seu desde que havia se mudado para o litoral, Hugo reviu, à velocidade de um raio, os bons momentos que ali passara.
ao avistar o seu reflexo entristecido no humilde espelho retangular que havia no aposento e fora rachado por seus punhos de revolta, naquele dia inconsequente, ele se perguntou desafiando-se por meio do próprio olhar: você ainda gosta dele, não é? Mesmo depois dele tê-lo desprezado, você ainda o ama. É mesmo um tolo por gostar, só os tolos amam assim. Através das lágrimas que rolavam por seu rosto lindo e jovial, um lado seu o aconselhou: esqueça-se dele, seu tolo. Deixe-o se tornar apenas uma lembrança que se perdeu na memória. Deixe-o aqui nessa cidade, da mesma forma que você estava deixando esse quarto, esta casa e os seus amigos. Siga em frente, sem olhar para trás. Esqueça até mesmo que ele existiu. Seja feliz. Mas as palavras não foram tão fortes quanto o amor que ainda o prendia a Christopher. Isso fez aquele seu lado dizer-lhe mais. Tudo o que você viveu com ele agora é só passado. Ele nunca mais será seu, nem seus beijos, abraços, nem o seu corpo que um dia lhe pertenceu. Ao ouvir a buzina do veículo do avô, Hugo despertou da melancolia. Precisava ir. O avô o esperava. O futuro o esperava. Sem mais, respirando fundo como um homem decidido, ele deixou o quarto, despediu-se da avó e atravessou a porta da frente da casa como faria um vitorioso. Apertou o passo em direção à caranga, depositou as suas malas no porta-malas e só então entrou no veículo. Amadeu, admirando seu neto, finalmente girou a chave na ignição que fez o motor gemer, como de hábito, como se estivesse tossindo. Tossiu, tossiu, mas pegou. Sorrindo para o neto ao seu lado, Amadeu falou orgulhosamente: essa banheira velha não muda. Engasga, mas sempre pega. O adolescente sorriu, mas os seus olhos não. Isso fez Amadeu lhe dizer algo mais próprio para o momento. Oportunidades como essa que você está tendo, Hugo, nem sempre voltam para a mesma pessoa duas vezes na vida. Quando aparece, devemos apanhar. Este é o segredo do sucesso para qualquer um. O senhor tem razão, vovô, toda razão. Para descontrair, Amadeu ligou o rádio na sua estação favorita de música country e pelo trajeto foi cantando o refrão das canções que conhecia. Quando não sabia, assoviava. Por quase todo o caminho, Hugo olhava a estrada à frente, querendo muito acreditar num futuro feliz, longe daquele que parecia ter se apossado da sua alma para fazê-la adoecer de saudade, contrariedade e desejo. Horas depois, os dois chegavam a Sydney, sãos e salvos. Diante do seu novo endereço, Hugo se despediu do avô sob forte emoção. Sucesso, filho. É só o que eu desejo para você, meu querido. Se sua mãe e seu pai estivessem aqui, certamente eles estariam também orgulhosos de você nesse momento. Poxa, vovô, que bom. Eu amo você, Hugo. Nunca se esqueça disso. Eu também o amo, vovô, muito. Os dois se abraçaram forte e comovidos. Sorrindo entre lágrimas, o neto acenou para o avô que partiu em seguida, na sua velha banheira, que ainda fazia um bom percurso sem falhar. No dia seguinte, Hugo foi muito bem recebido pelos dirigentes do time e pelos colegas de trabalho que logo reconheceram seu talento para o futebol. Começava ali uma nova etapa em sua vida. Um mês depois, Christopher e Vanessa se casavam numa cerimônia simples, compartilhada somente por familiares e amigos mais íntimos. Charles e Sônia mal se cabiam de felicidade por verem um filho agindo como todo homem deveria agir, na opinião dos dois. Quando Sônia percebeu que Hugo não fora à cerimônia, a mulher se sentiu ainda mais feliz. Agradeceu intimamente aos céus por ter feito o filho se afastar daquele que para ela não passava de um gay pervertido e mau caráter. Ver o pai e a mãe contentes fez Christopher sentir-se orgulhoso.
certo de que havia mesmo escolhido o melhor caminho para ser feliz. Só mesmo Margarete podia ver no fundo dos seus olhos a tristeza que ofuscava sua luz interior. 22ª parte. Luca Cornell. Nas semanas que se seguiram, Vanessa se descobriu grávida. Notícia que pegou todos de surpresa, especialmente Christopher. Você vai ser papai, Christopher. Papai! Alegrou-se Charles, feliz da vida. O jovem não sabia dizer nem para si mesmo se estava alegre ou não com aquilo. Ei! Bradou Charles, dando um murro de leve no braço do rapaz. Ficou abestalhado, foi. Um filho, já tão cedo, murmurou Christopher com a voz distante. Sim, não é maravilhoso? É, não é? Christopher continuava em choque devido à notícia. Logicamente que é, afirmou Charles todo orgulhoso. Mas para Christopher, a vinda de um filho significava prisão, da qual ele não mais poderia escapar até que a criança estivesse apta a seguir pela vida, com seus próprios passos. Vanessa, percebendo sua apatia, perguntou: Você não gostou, não é mesmo? Não gostou nem um pouco de eu estar grávida. É que um filho gera muitas responsabilidades, Vanessa. Eu sei, mas nada mais foi dito, porque os pais da jovem chegaram à casa para uma visita naquele instante. Sônia, quando soube da grande novidade, chegou a chorar ao telefone. Fez questão de informar que providenciaria o enxoval da criança por si só. Por ver todos tão felizes com a vinda de um bebê, Christopher acabou gostando da ideia de ter um filho. A mãe teria o neto que ela tanto sonhava e o seu pai, um filho normal que soube honrar o nome da família, como dito os bons costumes da sociedade. Enquanto Vanessa se tornava uma grávida exuberante, Hugo Martini se destacava cada vez mais durante as partidas que o seu time jogava. Não havia disputa em que ele não marcasse pelo menos um gol. Sua legião de fãs cresciam desenfreadamente. Eram fãs de todas as idades, incluindo mulheres, por causa de sua beleza e seu sex appeal. Acostumara-se à sua nova morada até que foi fácil para Hugo. Tão envolvido estava com o esporte que não lhe sobrava tempo para se sentir só, tampouco lamentar o passado. Quando o desânimo batia, ele se reerguia, lembrando no quão importante ele se tornaria sendo um jogador de futebol profissional, e no quanto aquilo afetaria Christopher por ter abandonado a sua grande oportunidade. Em seus momentos de folga, Hugo visitava as livrarias de Sydney em busca de um bom livro para levá-lo ao fascinante universo da literatura. Até mesmo um de autoajuda despertou a sua atenção certo dia. Chamava-se Como Continuar Acreditando no Amor Depois de um Grande Amor. Prometia dar uma injeção de ânimo naqueles que tiveram seu coração destroçado por uma paixão. Hugo refletiu novamente sobre o amor. Parte da letra dizia: o que é essa coisa chamada amor? Essa coisa engraçada chamada amor. Quem vai dizer é um mistério. Por que insiste em me fazer de bobo? E ele riu da letra porque também vivia se fazendo as mesmas perguntas. Na data prevista pelo obstetra, com 9 meses completo de gestação, o bebê de Christopher e Vanessa nasceu forte e sadio. Foi batizado com o nome de Luca, por sugestão de Charles, que sempre gostou do nome. O menino logo se tornou a alegria dos avós paternos e maternos. Sônia, como havia prometido, comprou todo o enxoval para o neto nos tons de azul, porque azul é cor de menino. Com a criança nos braços, sorrindo e chorando de emoção ao mesmo tempo, o pai de Vanessa comentou: É de fato um menino forte e sadio, bens a Deus.
Voltando-se para o genro, o sogro perguntou: Não vai pegar o seu filho, Christopher? Eu? Christopher fez ar de nojo. Eu não sei pegar criança. Nunca peguei. Vai que eu deixo cair e... O homem riu acompanhado da esposa. E não quer tentar? Não, não mesmo. Sentindo-se sufocado com a situação, Christopher deixou o quarto. O pai de Vanessa então se voltou para a filha e disse categoricamente: Seu esposo não me parece feliz com o nascimento do menino. Vanessa, muito calma, defendeu o marido. O Christopher sempre teve grande dificuldade de demonstrar os seus sentimentos, papai. Pode estar certo de que ele mal cabe em si, de tanta felicidade pela chegada do Luca. Eu tenho a certeza disso. Pois eu ainda acho esse rapaz muito estranho, muito estranho. Implicância sua, papai. Será? O homem não mudaria de ideia tão facilmente. De fato, o nascimento do menino não significou grande coisa para Christopher. Para ele, na verdade, só significava responsabilidade e mais responsabilidades que ele não estava bem certo se queria assumir. Enquanto Hugo se destacava no mundo futebolístico, tornando-se orgulho da nação, inúmeros convites para fazer propagandas começaram a chegar para ele, o que começou a lhe render uma grande soma em dinheiro extra. Dinheiro com o qual comprou uma casa em Sydney e trouxe os avós de volta para lá. Para morarem com ele, assim continuariam unidos. Christopher, por sua vez, continuava em Mona Valley, suando sobre o sol para fazer um dinheirinho a mais no final do mês, para sustentar o filho que dava despesas muito além das imaginadas. Se Sônia, Charles e o sogro não ajudassem financeiramente o casal, eles estariam passando por necessidades. Nota de rodapé. Em nenhum lugar do planeta está escrito que a cor azul representa a masculinidade e o rosa a feminilidade. Essa concepção começou, segundo historiadores, na era pré-cristã, em que os bebês do século masculino passavam a ser vestidos com roupas azuis, cor associada aos espíritos do bem, para afastar os espíritos malfazejos. As meninas, nessa época, ganhavam roupas pretas, cor símbolo da fertilidade na cultura oriental, de onde possivelmente veio a crença nos espíritos. Só mesmo no século XIX é que o rosa se tornou uma cor ligada à feminilidade, por causa de uma lenda europeia que dizia que as meninas nascem de rosas e os meninos de repolhos azuis. No entanto, esse conceito não se disseminou pelo mundo todo. Na França, por exemplo, durante um bom tempo as meninas se vestiam de azul, por causa da tradição católica que associava a cor à pureza da Virgem Maria. Consta também que o Papai Noel usava roupa azul e passou a ser da cor vermelha para combinar com o rótulo da Coca-Cola. Nem por isso vinculou-se ao bom velhinho a imagem de gay, sinal de que o bom senso coletivo, por muitas vezes, é capaz de falar mais alto. Nota do autor. 23ª parte. John Peters. Com o vencimento do seu contrato com um time estrangeiro, John Peter, um dos jogadores de maior destaque do país e do mundo, considerado por muitos o número 1 do futebol australiano, reassumiu a sua posição no time do qual Hugo agora fazia parte. Ao ser apresentado para Hugo, o jovem cumprimentou-o com genuíno interesse de fã. Era um dos rostos mais belos que Hugo já vira em toda a sua vida. Seus olhos, de um preto profundo, sobre sobrancelhas no mesmo tom, parecia ter o poder de hipnotizar quem muito olhasse para eles. Apaixonar-se-ia por ele, certamente, se fosse gay.
Era um cara assim que ele precisava para se esquecer de Christopher definitivamente. John estava sempre a fazer todos rirem, até mesmo com as piadas mais sem graça que alguém poderia contar. Naquele dia, novamente, contou mais uma das suas, descontraindo os colegas do time. Então seus olhos se detiveram em Hugo, que fora o único a não rir da anedota. Falei muito depressa ou você realmente não achou graça? Perguntou John ao rapaz. Hugo ficou verde e, para não se sentir ainda mais sem graça diante do sujeito, soltou um risinho amarelo, que só serviu para complicar ainda mais a situação. Pelo visto, você realmente não achou graça, arrematou John seriamente, aproximando-se do jovem. Sabe o que acontece com quem não ri das minhas piadas? Hugo se encolheu todo, temeroso do que o Brutamontes poderia lhe fazer. Sabe? Berrou o sujeito em tom ainda mais grave. Hugo engoliu em seco enquanto olhava assustado para os demais jogadores, que também olhavam para ele com severidade. Não, respondeu Hugo enfim. John não o poupou. Olhou de lado e perguntou aos colegas do time. Vocês ouviram o que ele disse, pessoal? Todos responderam em uníssono. Sim. Um verdadeiro coral de baixo barítono. E voltando a encarar Hugo com os olhos furiosos, John prosseguiu. Vou lhe dizer o que acontece, meu rapaz. E numa mudança repentina de tom e expressão, completou. Nada. E todos caíram na gargalhada, deixando Hugo completamente vermelho de vergonha. Com um peteleco amigável, John desmanchou os cabelos do jovem jogador e disse empolgado: Gostei de você, Hugo. Ele é ou não é um bom sujeito, pessoal? E novamente o coro de vozes masculinas responderam em uníssono: Sim. Então John, o palhaço, como sempre, fez todos cantarem. O Hugo é um bom companheiro, o Hugo é um bom companheiro, o Hugo é um bom companheiro, ninguém pode negar. E isso tudo serviu para deixar Hugo mais descontraído na presença de todos. Dias depois, ao visitar o clube do time, um lugar belíssimo com ótimas quadras de tênis e futebol de salão, mesas de ping-pong e piscinas, cercadas de confortáveis espreguiçadeiras, Hugo avistou John Peters, deitando-se com um banho de sol. Ao notar a sua presença, o jogador se levantou e foi cumprimentá-lo. E aí, garoto? John o saudou efusivamente. Vamos tomar alguma coisa no bar? Mesmo que Hugo não quisesse ir, John simplesmente o arrastou para lá. Entre um gole e outro, John Peters comentou: Hugo, meu garoto, esse clube está cheio de garotas lindas e disponíveis. O que é melhor? Hugo assentiu, sem saber ao certo se deveria. Qual é a sua preferência? Ruivas, morenas ou loiras? Todas? Respondeu Hugo sem ver escolha. Safadinho você, hein? E no seu jeito despojado de ser, John deu um soco amigável no ombro do rapaz. Eu prefiro as loiras e morenas, mas se uma ruiva me der trela, eu também traço. Para que termos uma só, se podemos ter muitas, não é mesmo? Ah, sim, sem dúvida, respondeu Hugo somente porque a pergunta exigia uma resposta. Você mesmo, um safado, Hugo. Safado que nem eu. É assim que tem que ser. Homem que é homem tem que ser safado. E naquele instante, Hugo se sentiu mal por ter de mentir para um cara de quem ele era muito fã. Ao mesmo tempo, parecia querer ser seu amigo. Vamos nadar um pouco? Sugeriu o jogador após pagar pelas bebidas. Sim, sim, boa ideia. E sob os olhos atentos de muitos dos frequentadores do clube, especialmente das mulheres, os dois se divertiram na piscina até se cansarem. Naquele dia, ao deixarem o clube, John se fez sincero novamente com Hugo. Hugo, meu velho, tô te achando muito caidão. Caído?
É, sem agito, sem mulher, sem entusiasmo além do futebol. Futebol é bom, mas um homem não se faz só de bola no pé. Vou levá-lo para dar uns giros pela cidade, para conhecer os melhores points de Sydney à noite. Chega de ficar enfurnado na sua casa vendo TV. Isso é coisa de mulherzinha. Vamos agitar esse esqueleto e embebedá-lo um pouco. Como prometido, John levou Hugo para conhecer a cidade à noite, com um som alto quase estourando os tímpanos. Gatas, gatinhas e gatonas. Hugo, você consegue ali, explicou ele diante de um point famoso da cidade. Bom saber, exclamou Hugo, com fingido interesse. Mais uns giros e John chegou a outra área da cidade. Desse lugar você mantém a distância, velho. Daqui, por quê? Porque aqui só tem viado, bicho e boiola. Ah, Hugo fez o possível para não se avermelhar. Os travecos ficam noutras bandas. E lembre-se, ao ver uma mulher com pomo de Adão, fuja dela. Hugo riu. Essa praga até parece que cresce em bando, né? Acho que nunca houve tanto bicha no mundo como agora. Eu não entendo, cara, como um homem pode não gostar de mulher. Mulher é a coisa mais linda do mundo. Aquele denguinho, aquele charminho, aquele par de seios lindos. Não dá para entender, cara, eu não consigo. Cada um tem um gosto, né, John? Nem todos preferem tangerina. Eu sei, mas mulher, mulher, insubstituível. E Hugo riu novamente das palavras do amigo. Ainda bem que viado não gosta de futebol. Prosseguiu John a toda voz. Já imaginou os ginásios ou os estádios lotados de torcedores bichas? Eu não ia me sentir nada confortável. Ao invés de eles estarem prestando atenção às nossas jogadas, estariam prestando atenção nas nossas pernas, tórax. Que é isso, velho? Não dá, eu tô fora. Hugo não se aguentou e gargalhou. John, você é muito engraçado. John acabou rindo com ele. Sabe, cara, eu pensei que realmente a AIDS fosse dar fim a toda essa viadagem espalhada pelo planeta. Mas continua aí e se proliferando cada vez mais, o que é pior. Agora me diga, que serventia tem enviado para a humanidade? Me diga, por favor. Hugo, bem-humorado, respondeu: para fazer cabelo. Gays são sempre muito bons cabeleireiros. Tá, conta a outra. Para fazerem arte. Os melhores artistas são gays. John fez uma careta e soltou mais uma de suas exclamações divertidas. A única vantagem que eu vejo em relação à existência dessa gente para a humanidade é que quanto mais viado existir, mais mulheres sobrarão para nós, homens com H maiúsculo. Eita! E não é? Risos. Se eu pudesse, eu seria sultão, sabe? Só para ter um harém de mulheres, uma mais linda do que a outra. Aí sim, a minha vida seria perfeita. Mas eu chego lá, pode crer. Com esse bando de viados se espalhando pelo mundo, os homens logo terão que ter haréns para dar conta de tantas mulheres solitárias, porque não vai haver homem suficiente para todas elas. E você daria conta de tantas mulheres ao mesmo tempo, John? Eu? Na boa. Hugo riu. Está duvidando? Não, apenas me lembrei de uma história muito engraçada que eu li certa vez. Falava de um sheik. Ele tinha um harém de 80 mulheres, mas uma delas se tornou sua favorita. Descobriu-se então que ela era um travesti. Para abafar o caso, ele a expulsou do harém, mas continuou se encontrando com elas escondidas, porque mesmo sendo um traveco, ainda era sua favorita. Os dois deram risada. Isso comigo não, violão. E as gargalhadas foram redobradas. Cara, tá aí outra coisa que eu não consigo entender, que não entra na minha cachola de jeito nenhum. Como é que um homem de verdade pode transar com um travesti? Travesti para mim continua sendo homem. Não é porque se vestiu de mulher que deixou de ser.
O cheiro do corpo continua sendo o mesmo, a pele, o resto. Ai! E John fez outra de suas caras enojadas que tanto divertia Hugo. Eu nunca havia pensado nisso, John. Pois é, meu caro. Breve pausa e John perguntou: E lá na sua cidade deixou alguma garota suspirando por você? Quem dera. Você é um cara bonitão, deve ter muitas lá louquinhas por você. Tinha não, nego, mas eu só queria uma delas. E ela me quis por um tempo. Namoramos e então ela me trocou por outro. Casou e já está para ter um filho. Então é por isso que você é meio tristão assim, né? O motivo só podia ser mesmo um rabo de saia. Pois é. Passa para outra, cara. Ou melhor, passe para muitas. John voltou a dar gargalhada. Quanto mais, melhor. Sem mais, ele voltou a aumentar o volume do rádio, fazendo com que os seus ouvidos quase estourassem. 24ª parte. Um novo adeus. Em meia festinha de um ano de aniversário de Luca, Carlos sentiu forte dor no peito e precisou se sentar. Papai, o que houve? O homem fez um gesto com as mãos, como quem diz, não é nada. E procurou respirar fundo mais uma vez. No entanto, revirou os olhos e caiu ao chão. Papai! Gritou Christopher, desesperando-se. Minutos depois, Charles era levado às pressas de ambulância para o hospital da cidade. Estava quase que totalmente paralisado sobre o leito da UTI. Sua fala era praticamente inaudível. Margarete se mantinha ao seu lado nas horas de folga, revezando com Christopher, que também não podia deixar Vanessa e o bebê sozinhos por muito tempo. Por muitas vezes, ele e Margarete ficavam ali fazendo companhia um para o outro. Um dia, então, Charles lentamente ergueu a mão direita, trêmula, e soltou outro daqueles sons ásperos e roufenhos. Não tardou para que Margarete adivinhasse o sentido daquilo. Por isso chamou Christopher, que rapidamente assumiu um lugar junto ao leito. Novo burburinho saiu dos lábios do convalescente, e Christopher franziu o senho até conseguir perceber uma palavra: filho. Christopher tomou a mão do pai entre as suas, que debilmente pressionaram seus dedos aos seus. Filho, repetiu Charles com grande esforço. O jovem se emocionou. O que é, papai? Christopher tornou a sentir a pressão de seus dedos, ao mesmo tempo em que Charles movia os lábios para lhe dizer mais alguma coisa. Então seus dedos relaxaram e a aflição desapareceu dos seus olhos suplicantes. As pálpebras caíram e a morte tomou seu corpo por completo. Papai? Chamou Christopher sem se aperceber do que realmente havia lhe acontecido. Seu pai agora está com Deus, Christopher, declarou Margarete por entre as lágrimas. Aquilo não podia ser verdade. O pai não podia ter morrido, não depois de tudo o que ele fizera para agradá-lo. Muito calmamente, Margarete conduziu o jovem para fora do quarto e lá fê-lo sentar-se numa cadeira disponível, onde procurou consolá-lo com palavras de fé. Até mesmo para ela, aquelas palavras tiveram o poder de tranquilizar e confortar o seu coração tão triste num momento como aquele. Ao conversar por telefone com um amigo que fizera na cidade litorânea, Amadeu ficou sabendo da morte de Charles e contou a Hugo, porque achou que ele gostaria de saber do ocorrido. O senhor fez bem em ter me dito, vovô, admitiu Hugo, surpreso com a morte tão prematura de Charles. O senhor acha que eu devo ir até lá? Isso, Hugo, só mesmo o seu coração pode responder. Não foi preciso questioná-lo. Uma ligação e Hugo explicou a situação para o seu treinador, recebendo permissão para se ausentar dos treinos por 2 dias.
Sem perder tempo, ele pegou seu carro e seguiu para Mona Valley. A caminho do cemitério, o silêncio e a dúvida assaltaram o Hugo por inteiro. Seria ele bem recebido por Christopher? Sua aparição poderia deixá-lo transtornado, como das outras vezes em que se encontraram, provocando um súbito e esquisito mal-estar. De qualquer modo, ele já estava ali. Fora para lá, exclusivamente para dar apoio ao amigo, e o faria de qualquer jeito. Ao chegar ao local, Hugo seguiu pelos corredores até localizar o jazido onde ocorreria o sepultamento de Charles. Cada passo, um descompasso no coração. Cada metro percorrido, uma pontada de tristeza perfurar a alma. Christopher, trajando luto no meio daquela paisagem acinzentada e melancólica, era muito triste de se ver. Seu rosto era a expressão radical da tristeza e da dor que pode assolar a alma humana. Ao avistar Hugo, querendo ocultar sua presença por trás de um dos túmulos, nítido espanto reluziu em seu olhar devastado pela dor. Ainda assim, ele voltou a se concentrar na cerimônia de despedida do pai, enquanto Hugo se perguntava se deveria ou não dar os pêsames ao amigo, quando tudo ali tivesse fim. Depois de muita reflexão, Hugo decidiu evitar o confronto. O importante estava feito. Christopher sabia que ele havia ido até lá por sua causa. Nada mais precisava ser dito. Sem mais, afastou-se caminhando a esmo por entre os túmulos tristes e frios até as profundidades do cemitério. Por fim parou num lugar de onde podia-se avistar o mar ao longe e ficou a admirá-lo. Perdeu-se do tempo, a mente esvaziou, a melancolia lhe deu uma trégua. Só voltou a si quando percebeu que havia alguém parado ao seu lado. Christopher estava ali, olhando para ele com os seus olhos bonitos, mas devastados pela dor. Hugo procurou se refazer da surpresa, e ainda que Christopher não lhe pedisse nenhuma palavra, ele falou: Eu tinha de vir. Não podia deixá-lo só numa hora tão triste como essa. Notando que o amigo querido o ouvia atentamente, Hugo prosseguiu: Saiba que você pode contar comigo para o que der e vier. Eu nunca o deixarei só, Christopher, nunca. O olhar de Christopher se derretia de gratidão, ainda que em dúvida se deveria ou não o abraçar. Hugo fez, e quando Christopher teve uma nova crise de choro, Hugo intimamente prometeu a si mesmo proteger com persistência aquele cara, que tanto adorava, de todo o mal que pudesse haver na terra. A seguir, Vanessa apareceu e se manteve silenciosa, olhando para os dois abraçados, procurando desesperadamente por amparo um do abraço do outro. Ao vê-la, Christopher se afastou como que desperto de um transe. Seguiu na sua direção, segurou a sua mão, olhou mais uma vez para Hugo, que se mantinha prostrado no mesmo lugar, e sem mais nada a dizer, partiu com a esposa. Hugo permaneceu ali, acompanhando os dois, seguindo por entre os túmulos tão triste quanto a sua alma naquele momento. Veio então uma súbita vontade de chorar, algo que ele tentou reprimir sem êxito. As lágrimas explodiam intensamente. Era melhor partir. Ao voltar para casa, o avô conversou com o neto. Como foi lá, Hugo? Hugo, com lágrimas nos olhos, contou-lhe tudo com detalhes. Meu neto, só tenho um conselho a lhe dar. Siga em frente. Não espere mais por ele. Ele e a esposa já tiveram um filho e, pelo visto, são felizes lado a lado. Procure outro rapaz e tente ser feliz com ele. Este é o meu conselho. Faço de coração. Hugo enxugou as lágrimas e se fez forte para dizer: Eu nunca mais vou me interessar por outro cara, vovô. Nunca mais. Amadeu calmamente respondeu: Afirmamos isso.
toda vez que ficamos de coração partido, Hugo. Eu mesmo já disse isso certa vez, antes de conhecer a sua avó. Mas eu não quero mais sofrer, vovô, não mais. Ninguém quer, Hugo, mas a vida é feita de dores e alegrias. Pois eu vou me casar com uma mulher, ter filhos e ser como todos. Pretende mesmo fazer isso? Tal qual fez o Christopher. Acha mesmo que você será feliz dessa forma? Se o Christopher vive com uma mulher, eu também posso. Se quer tentar, tente. Só não se esqueça de uma coisa, filho. Se você realmente gostasse do sexo oposto, sentir-se-ia naturalmente atraído por ele. Só isso que eu tenho a lhe dizer. E faço por querer o seu bem. Agora me dê aquele sorriso bonito que sempre me faz contente. E o homem abraçou o rapaz, externando mais uma vez todo o amor por ele. Dias depois, Margarete voltava à casa de Christopher. Para saber como ele estava passando, encontrou-o em frente à casa, sentado no mesmo toco em que o pai costumava se sentar para fumar o seu cigarro artesanal. De tão parecido com o pai, Margarete teve a impressão de estar revendo Charles em vida, só que 20 anos mais moço. Olá, disse ela com sua simpatia de sempre. Vim vê-lo, meu querido. Um sorriso triste apareceu no semblante sério e apagado de Christopher. Um rosto que já não era mais o mesmo, parecia de cera e sem vida. Sempre fomos amigos, Christopher. Sou quase uma segunda mãe para você. Pelo menos considero-me uma. O queixo dele tremeu, enquanto os olhos se inundaram d'água, enquanto ele falou com tristeza de cortar o coração. Não consigo parar de pensar na morte do papai. Morreu tão moço. A vida é mesmo imprevisível, Christopher. Eu penso que... Continuou ele penosamente. Penso que ele morreu por minha causa. Por sua causa? Não, Christopher, isso não. Foi sim, Margarete. A cor voltou ao rosto do rapaz, que logo se avermelhou todo, explodindo de raiva por dentro. O que aconteceu entre mim e o Hugo? Afirmou ele austeramente, sem se aperceber o que realmente dizia. Foi isso que matou o papai. Ele morreu de desgosto por minha causa. O seu pai o amava, Christopher. O amava acima de tudo. O rosto do rapaz se avermelhou ainda mais. Se o Hugo não tivesse forçado a barra, se o Hugo não tivesse me tentado, a culpa foi toda dele. Eu o odeio por isso. Não pense assim, Christopher, por favor. O Hugo foi sempre seu amigo, seu melhor amigo, tanto que ele veio de longe para lhe dar os pêsames pela morte do seu pai. Christopher ignorou suas palavras. Eu seria capaz de matá-lo, de matá-lo. Seu pai não está mais com você, Christopher, e nessas horas que se precisa de um melhor amigo, e o Hugo ainda é o seu melhor amigo. Eu nunca mais vou me aproximar dele, Margarete. Esteja certa disso. Não se precipite, Christopher. Eu falo sério. Quanto mais distante ele estiver de mim, melhor. Ela suspirou em dúvida se deveria ou não dizer o que achava ser o certo para libertar o rapaz daquele caos interior. Você até pode achar que o que houve entre você e o Hugo tem a ver com a morte de seu pai. Você pode até odiá-lo por isso, mas no íntimo você ainda o ama. Não, Margarete, respondeu ele, abanando vigorosamente a cabeça. Eu o odeio. Simplesmente o odeio. O amor é mesmo assim, Christopher. Desperta em nós alegrias e muitas vezes raiva, ódio e horror. Ele permaneceu sem ação, com os braços junto ao corpo, enquanto a sua boca tremia e os seus olhos expressavam medo e pavor. Só estou querendo ajudá-lo, Christopher. Só isso.
insistiu Margarete, bem intencionada. Mas o rapaz encarou aquilo mais uma vez como maldade da sua parte. Com cólera e frieza falou: Não, Margarete, você só quer me deixar confuso, ainda mais do que eu já estou. Você não quer o meu bem, Margarete? Não quer. Vá embora, vá. Christopher, por favor. Muito a contragosto, a mulher acatou o pedido do rapaz. Eu vou, mas saiba que estarei sempre à sua disposição, para o que der e vier. Nunca se esqueça disso. Assim que ela partiu, o jovem fechou os olhos até espremê-los e as lágrimas vazarem ardendo sobre sua pele. A culpa foi dele, pai, afirmou ele com a voz amargurada e enraivecida. Foi dele, sim. Ele é quem veio para cima de mim com aquelas ideias. Eu fui um fraco, um tolo, um babaca. Perdão, pai, perdão. Sua voz se partia, tal como ele parecia se partir com muitos pedaços naquele instante. Pelo trajeto até sua casa, Margarete seguiu pensando em Christopher e a sua triste realidade, fruto das exigências absurdas feitas por seus pais, influenciados por uma sociedade hipócrita e preconceituosa. Quando Vanessa voltou para casa, Christopher a abraçou como se dependesse daquele abraço para continuar vivo. Vanessa, murmurou ele com voz tépida. Você demorou tanto. Demorei? Espantou-se a jovem com o marido que nunca demonstrava saudade dela. Aconteceu alguma coisa, Christopher? Você está bem? Foi uma pergunta tola, repreendeu-se Vanessa no mesmo instante. É óbvio que ele não estava bem. Perdera o pai há menos de um mês. A tristeza por sua morte perduraria ainda por um bom tempo. Por fim, ela disse: Eu estou aqui, Christopher. Não se preocupe. Estarei sempre ao seu lado, eu e o nosso filho. Abraçados, o casal seguiu para o interior da casa. Aguardem, a história continua.